Bom dia, beleza, pessoal? Bom, nós vamos retomar o nosso capítulo anterior, né? O nosso capítulo no livro, que é aula, na verdade, aula 6, juízo moral e utilitarismo. O juízo moral de Kant, certo? Juízo moral em Kant e utilitarismo de Bentham e Stuart Mill. Muito bem. Então, vocês começaram a relembrar, né, do esclarecimento e da minoridade. Kant, ele, podemos dizer, marca justamente o início da modernidade. Né? Com Descartes, nós vamos ter o início da filosofia moderna. Descartes é pai da filosofia moderna. E Kant é, digamos, um dos maiores representantes, né, da filosofia moral, certo? A filosofia moderna moral é justamente com Kant. E também nós vamos ter o contrapeso. Se nós temos Kant de um lado, nós vamos ter Bentham e Stuart Mill do outro lado. Immanuel Kant, né, ele é alemão, certo? Bentham e Stuart Mill, eles são ingleses, certo? Muito bem. Kant, antes de tudo, né, ele escreve um pequeno texto tentando esclarecer o que seria a modernidade, certo? Ou o iluminismo. Kant, ele vive justamente esse auge, o fim do iluminismo. Então, na Alemanha, não se chamava iluminismo. Na Alemanha, se chamava esclarecimento. É a mesma coisa que iluminismo na França, certo? Kant chamava de esclarecimento, como era conhecido na Alemanha. Então, Kant vai dizer, a modernidade, ele é o início do esclarecimento, certo? O que é esclarecimento? Esclarecimento é justamente essa saída da menoridade do qual o homem é culpado. Ou seja, o que é saída da menoridade? Quando uma criança, né, sai da menoridade, passa para a vida adulta, é quando nós, né, destacamos a faixa etária, quando completa os 18 anos, quando acontecer todas as transformações físico-psicológico na criança e ela passa a ser considerada como um adulto responsável por suas ações. E ele pode sofrer penalidades, né, a nível legal, né, responder pelos seus atos e também essa criança ganha maior independência, já que não é mais criança, já ela pode se autossustentar, pode viajar sem autorização de ninguém, certo? Então, isso é ganhar maioridade, certo? Isso é maioridade. Menoridade a nível intelectual que Kant está falando, né? O que seria essa menoridade? O homem está saindo da idade medieval, certo? Na Idade Média, nós temos o homem, na maioria, analfabeto, inclusive os reis eram analfabetos, só queriam saber de guerras. Quem dominava o conhecimento, né, a filosofia, a teologia, justamente era a igreja. A igreja era detentora de todos os conhecimentos, inclusive da arte, da cultura, da linguagem, porque a igreja, ela conseguiu conservar muitos manuscritos filosóficos, né, religiosos, certo? E a igreja conseguiu investir tanto no conhecimento que ela foi a primeira a criar as universidades. Sabemos que as grandes universidades de hoje surgem dentro dos mosteiros, caso de Oxford, por exemplo. Então, a igreja, ela dominando todo o conhecimento, todo o saber, né, intelectual, ela interpretava os teóricos, né, lá da Grécia Antiga
e também interpretava os manuscritos, a Bíblia, e o povo apenas recebia essa interpretação. O povo não tinha acesso direto a escritos, não tinha acesso direto às traduções, então o povo só escutava aquilo que a igreja pregava. Então, a ética, a moral, era determinada pela crença religiosa. Vinha a eclésia, a igreja, é que determinava como o homem deve agir na busca do bem. De castigo, né, da culpa, o homem será castigado, vai para o inferno, tem que sofrer penitências para poder se livrar dessa culpa. Então, isso é castigo e gratificação é o paraíso. Então, o homem agia de acordo com gratificação ou com medo do castigo. Então, as pessoas, elas simplesmente reagiam a isso. E Kant vai dizer, esclarecimento é justamente o homem, né, ganhando uma autonomia. O homem agora passa a pensar de forma racional, certo? No sentido de que o homem agora está ganhando uma independência porque ele está usando a própria razão, o próprio entendimento. Kant vai dizer, eu estava falando que Emmanuel Kant, ele diz esclarecimento é quando o homem moderno agora está abrindo mão desse tutor, está saindo, né, esse domínio da igreja, e os homens estão usando o próprio esclarecimento. Para isso, é que ele vai dizer, exige coragem. Coragem nos dois sentidos, né? Não ter medo de usar e também não ter preguiça de usar o próprio entendimento. Ele diz, o homem deixou, né, que a igreja se tornasse tutor, não só a igreja, mas também o Estado, do tutor, porque é mais cômodo, né, alguém pensar por nós. É mais cômodo alguém decidir por nós, certo? A criança, ela não tem nenhuma preocupação, por isso ela é feliz, né? Ela não tem conta a pagar, tem gente que paga as contas dela. Essa criança não tem que responder pelos seus atos, os pais respondem, porque eles são os tutores. Quando a gente ganha maioridade, então nós temos que agora assumir as contas, assumir as consequências das nossas ações. E isso gera, muitas vezes, desconforto, saída dessa proteção que os pais, ou que a igreja, ou que o Estado dá, quando a gente começa a refletir por nós mesmos. Então, a maioridade intelectual, o esclarecimento, é quando nós passamos a usar o nosso entendimento, né, para avaliar as coisas, para avaliar o que eu devo, o que eu não devo fazer. Então, o juízo moral, ela depende da autarquia, certo? Ou seja, o que é autarquia? Eu poder decidir por mim mesmo, eu autárquico, isso significa que para eu ter, né, uns princípios morais, eu preciso, antes de criá-las, eu preciso ter autonomia. Então, é fundamental a autonomia. A autonomia de criar para mim mesmo princípios, né, que sejam critérios para eu poder agir dentro da sociedade. Esses princípios, elas tendem a ser universais, apesar de ser criadas pelo sujeito. Por quê? Porque eu tenho que agir de tal forma que os outros podem agir de acordo com como eu ajo, no sentido de que eu devo agir, né, para o bem, porque eu gostaria que todo mundo fizesse o bem. Eu devo agir com justiça, porque eu gostaria que todo mundo fosse justo como eu. Mas se eu minto, se eu engano, eu estou legitimando a mentira e o engano. Então, os meus princípios, que são subjetivos, que minha mente analisou e viu que elas são necessárias para que a sociedade vive bem, né, e que a gente vive em harmonia, certo? Eu gostaria que todo mundo agisse de acordo com esses princípios que eu decidi livremente que são bons, porque a minha razão determinou, analisando e refletindo sobre isso, determinou que é a melhor forma de agir. É necessário agir assim. Por isso, Kant fala do imperativo categórico.
Imperativo categórico é justamente eu agir de tal forma que eu gostaria que os meus princípios se tornassem leis universais, assim como as leis naturais mesmo. Então, eu devo agir de acordo com o que eu gostaria que os outros agissem comigo, certo? O imperativo categórico, ele é imperativo porque ele é necessário, ele se impõe. É categórico porque só pode ser desse jeito, né? É imperativo porque é um comando, né? Eu digo, estude, um imperativo, né? Categórico, porque não é hipotético. Estou dizendo estude por quê? Estudo porque eu tenho que estudar, é um dever. Mas quando eu digo, se você quiser os iPhone, né? Estude. A ação aqui se encontra no estudar, mas a finalidade se encontra no resultado. E Kant, ele não vê a ética, né, a moral, baseada nos resultados. O resultado final, a consequência da minha ação, para Kant não importa. O que importa é a ação em si mesmo. O imperativo categórico tem relação com a empatia. O professor quem tem transtornos mentais pode atingir a maturidade, segundo Kant? Não, não pode atingir a maturidade intelectual porque ele tem uma deficiência, uma doença. Quem tem transtornos é como uma criança. Eles não podem determinar livremente qual é a melhor forma de agir, porque o que está afetado é justamente aquilo que determina, que escolhe, que analisa, que é a mente, certo? Então, se é a mente que me dá essa condição de avaliar as coisas, e se eu tenho problemas mentais, como é que eu posso decidir? Se eu sou cego, eu não posso usar a vista para poder caminhar, tem que usar outras coisas. Então, se eu sou doente mental, eu não posso usar a mente para decidir. E se é a mente que decide qual é a melhor forma de agir, né, então não pode. Certo? O imperativo categórico tem relação com a empatia. Digamos que tem, mas não é o resultado final aqui interessado, né? O que interessa é que justamente eu está mais no sentido de algo racional. Eu tenho que ver o que é melhor. Se eu agir desse jeito, né? E esse jeito é a melhor forma de agir, né? Por exemplo, falar a verdade. Muitas vezes falar a verdade não tem nada a ver com empatia, né? Você, por exemplo, tem um amigo e descobriu que a namorada do teu amigo tem outro namorado, certo? Aí você, amigo do teu amigo, né? Você é muito amigo do teu amigo e você diz, se eu contar para o meu amigo, ele vai ficar triste. Ele talvez vai ficar chateado comigo, porque ele ama a sua namorada e vai me chamar de mentiroso. Aí você decide não contar. Que pena. Você, para não estragar a amizade, você não falou a verdade. Mas o teu amigo vai descobrir e descobre que você não falou a verdade quando devia falar. Então, o amigo deve falar a verdade, independentemente da consequência. Então, falar a verdade, ela é necessária, não é que você vai pelo resultado. Falar a verdade vai trazer benefício ou malefício. Não, falar a verdade é necessário, certo? Mesmo que isso traz um prejuízo a alguém. Mas eu gostaria que alguém me falasse a verdade sempre, mesmo que isso vai doer. Eu prefiro a verdade. Se eu prefiro a verdade, eu tenho que falar a verdade sempre, para qualquer um, sob qualquer circunstância. Então, segundo Kant, o juízo moral tem que basear-se justamente nesse imperativo. Então, poderia falar sobre juízo de fato e juízo moral, certo? Juízo de fato e juízo moral. Juízo de fato estamos num tempo de isolamento porque Covid-19 gera, né, muitas mortes. Tá? Covid-19 é uma doença perigosa. Eu aqui usei juízo de fato e usei juízo de valor. Não sei se percebeu, certo? Quando eu digo Covid-19 é uma doença, né, é um juiz de fato.
quando digo a Covid-19 é perigosa, é maléfica, né? É uma maldição, é um castigo, eu já estou no juízo de valor. A natureza, ela não tem valor, juízo de valor. A natureza, você não pode dizer que o lobo é mau só porque devora o cordeirinho. O lobo age de acordo com o seu instinto, é por impulso. Não há aqui bom ou mau. É um juízo de fato. O lobo devora a ovelhinha. Ponto final, juízo de fato. Quando eu digo o lobo mau devora a ovelhinha, já é juízo de valor. Quando eu atribuo valor, né, a alguma coisa, a alguma ação, a algum objeto, a alguma pessoa, eu posso dizer que o Johnny Carlos é meu aluno, é um juízo de fato. Mas quando eu digo Johnny Carlos é um excelente aluno, já é um juízo de valor. Depende de excelente. Se ele é um aluno muito bom, é um juízo de valor, certo? Então, podemos dizer que há essa diferença. Então, sim, dá para falar de utilitarismo. Claro, vamos lá falar de utilitarismo. Entender o utilitarismo, certo? É necessário entender, primeiramente, Kant, porque eles vão contrapor ao Kant, certo? Então, Kant, ele não vê o resultado final. Eu vou fazer isso para ser feliz. Não. Eu vou fazer isso. Se eu vou ser feliz ou não, isso não interessa. Para Kant é ação. Por exemplo, eu digo, se queres passar, estude. A finalidade está no passar. Estudar é ação. Então, a finalidade não está na ação, está no resultado. Para Kant, a finalidade tem que estar na própria ação. É o que chama de dever, certo? Então, quando eu digo estude, por quê? Estude porque você tem que estudar. Então, é imperativo categórico. Quando eu digo se quiseres passar, né, estude, já é imperativo hipotético. Hipotético. Hipotético, por exemplo, é quando eu uso a palavra se no início. Se você quiser passar, estude. Se quiser ficar forte, malha. Olha, no imperativo hipotético, a finalidade nunca está na própria ação, está no resultado que ela traz, o benefício ou malefício que ela traz. Então, o hipotético não é imperativo verdadeiro para o meu juízo de valor. Porque hipotético, a finalidade está no resultado ainda. Mas o imperativo categórico é simples e única. Estude, certo? Onde está a ação? Estudar. Onde está a finalidade? Estudar. Por isso, Kant vai dizer, o hipotético, ela é menos do que categórico. Explica novamente juízo de valor e de fato. Juízo de fato, está chovendo, é um fato. Juízo de valor, a chuva é agradável. Juízo de valor, é agradável para você, mas para outra pessoa, não. Então, depende do valor que cada um atribui à chuva. O que de fato está chovendo? O que de valor? O que você atribui, o valor que você atribui a essa ação, certo? O Ed é professor, é o juiz de fato. O Ed é um bom professor, o Ed é um mau professor, são juízes de valor, certo? É tipo opinião, é opinião, mas é quando você valora mesmo, você atribui um valor. Quando eu digo, essa garrafa é verde, é fato. Eu disse, essa garrafa é boa, essa garrafa é a melhor garrafa, certo? Então, é um juízo de valor. Eu estou atribuindo mais ou menos valor a essa garrafa. Eu dou mais valor a essa garrafa que você dá a ela, porque ela é minha garrafa. O valor que eu dou a essa garrafa não dou para a pedra lá fora, que não é minha, claro. E utilitarismo. Utilitarismo já é oposição. Tem como um juiz de valor se tornar um juiz de fato? Eu acho que, como são juízes, são conceitos, né? Juízo no sentido de opinião, conceito que eu tenho um juízo sobre essa garrafa. Qual juízo eu tenho sobre essa garrafa? Um juízo de fato e um juízo de valor.
elas podem coincidir. Quando eu olho, né, para essa garrafa, eu faço um juízo de fato e um juízo de valor. Quando eu faço juízo de fato, diz essa garrafa é verde. E eu gosto de verde. Portanto, gosto de garrafa verde. Eu estou fazendo juízo de fato e de valor ao mesmo tempo. Certo? Portanto, de Max Weber, um juízo de valor é como se fossem as ações sociais. Não tanto, porque são dois campos muito diferentes, né? Um é da moralidade, o outro é sociologia. E ações sociais, elas são métodos que Max Weber usa, são métodos, né? E está incluído o juízo de valor, de fato, mas há uma diferença enorme. Mas, tipo, se eu falar com o senhor, é um rei, é um rei, é um juízo de valor, mas pode se tornar um rei algum dia. Não, quando você diz, eu sou um rei, se eu sou rei de fato, você está fazendo juízo de fato. Mas quando você está me dizendo, você é um rei como adjetivo de uma coisa boa, de coisa superior, aí a adjetivação é uma valoração, certo? Aí é o juiz de fato, né? Se eu não sou rei, e você me diz, você é o nosso rei, por quê? Porque os seus valores, né? Você atribui a mim um valor que um rei de fato teria, né? O rei de fato tem esse valor, um valor de fato. Juiz de valor é consequência de um fato, juiz de fato, né? Não, é separado. Quando eu digo juiz de fato, eu não coloco nenhum valor sobre as coisas. Quando eu digo essa garrafa é verde, não há nenhuma valoração. Isso é totalmente apático. A ciência faz juiz de fato, né? O jornalista tem que fazer juiz de fato. O juiz que está comandando o jogo tem que ser de fato, né? Eu simplesmente digo, esse é uma garrafa verde, em juiz de fato. Mas quando ele diz, eu gosto de garrafas verdes, essa garrafa verde é melhor que tem, já é uma valoração. Já estou atribuindo valor a essa garrafa. Utilitarismo. Vamos lá, antes que termine. No utilitarismo, é o seguinte, nós estamos na Inglaterra, né, século XVIII, XIX, então a industrialização, o capitalismo, o comércio, a economia, o consumo, o bem-estar é que torna o mais importante, certo? E quando Bentham vai falar, e também Stuart Mills, leva em conta o bem-estar social, né? O bem-estar, o conforto das pessoas. O conforto não de uns, mas da maioria. Então, a ética aqui, ela volta ao resultado das ações. Se em Kant, o que importa é a ação, e não a consequência da ação, para Bentham e Stuart Mills, importa o resultado, independentemente da ação. Se a minha ação ela beneficia a 1000 pessoas, é uma ação boa. Se a minha ação agrada a 10.000 pessoas, é uma ação melhor ainda. Moralmente, mais boa mesmo. Usar mais boa ainda. Certo? Se eu fazer uma ação e não agradar a ninguém, essa ação é ruim. Então, para Stuart Mills e para Bentham, está na utilidade, que Kant ele contrapõe, né? Porque Kant vai dizer, uma ação boa não é nem útil, nem necessariamente agradável. Porque a ação por dever, muitas vezes, não é útil, nem agradável. Por exemplo, se eu achar que eu tenho o dever de ajudar uma pessoa, isso vai, muitas vezes, contra o gosto, porque tem que ajudar mesmo. Aí eu dou uma esmola, eu não queria, mas eu dou porque eu tenho que dar esmola, certo? É o melhor a se fazer.
eu dou sem gosto nisso, mas eu dever, e também eu fico prejudicado. Não foi útil para mim, mas para a pessoa foi, mas para mim não foi. E então, o que importa é a minha ação, se eu dei a esmola ou não, porque analisei racionalmente que é o bom. Mas Stuart Mills e Bentham se associa à utilidade. Se for útil para a maioria, é bom. Se é útil só para um, é ruim. Então, qual é o cálculo que eles fazem? O benefício da maioria, né, é o resultado, portanto, o resultado legitima se a ação é boa ou não. Ação só quando agrada ou depende disso. Quando é útil, né? Quando é útil e agradável, quando torna a maioria feliz. Por exemplo, se eu construir, se eu, por exemplo, empresário, eu dar 10 mil reais para os médicos, né, hoje, desenvolverem suas pesquisas, né, no campo, né, da descoberta da cura para a Covid-19, eu estou fazendo uma ação. E outra empresa, em vez de dar 10 mil, doou 1 milhão. Para Kant, Kant vai ver, não a utilidade. Quem der 1 milhão, para o utilitarismo, fez uma ação melhor. Para Kant, vai ser, se o que doou 10 mil for anônimo e doou porque foi por dever, né? Kant vai dizer uma ação boa. Não temos nem, não sabemos nem quem foi, mas doou realmente por dever. Aquele que doou 1 milhão e fez propaganda, mandou para a Globo e tudo mais, essa tem intenção, aparecer, vender sua imagem. Então, o resultado que traz é bom, melhor que o primeiro, mas a intenção é duvidoso. Então, para Kant, bom seria a ação do primeiro. Para Stuart Mills, bom, melhor ainda é aquele que agradar a maioria. Quanto mais agrada, melhor. Quanto mais felicidade trazer para maior número, melhor. Mill é diferente de Bentham, porque ele quantitativa os prazeres, qualitativa os prazeres. Sim, porque a diferença entre Stuart Mills e Bentham está nisso. Né? Um faz o cálculo, né, da maioria, né, maioria esmagadora, e Bentham vai fazer há prazeres diferentes, claro, qualidade de prazer. Uma coisa é prazer imediato, né? Eu, por exemplo, comprar um sorvete gostoso e tomar no banco de praça um dia de verão sem Covid-19, é mil maravilhas. Outra coisa é eu comprar um livro e degustar o que eu li e levar esse prazer, por mais tempo. Então, o prazer duradouro e espiritual, certo? É melhor do que um sorvete, porque sorvete acaba, esse prazer é imediato. Então, para Bentham, não é só maior prazer, a felicidade para a maioria, mas é qualidade do prazer, é qualidade de felicidade. Então, por exemplo, no Brasil, nós buscamos felicidade material das pessoas, certo? Mas se esquece a felicidade mais duradoura, que é a felicidade, um prazer com coisas espirituais, como, por exemplo, a cultura. A cultura fica marginalizada. Você pensa muito em produzir, né, dinheiro, né, do que em produzir pessoas pensantes, né? Um país que tem pessoas muito ricas, mas pobres de espírito, certo? É necessário ter pessoas ricas de espíritos com uma quantidade de dinheiro, mais ou menos, que dá para viver tranquilamente. Sim, ao utilitarismo. Esses dois estão atrelados ao utilitarismo. Então, o que é útil para a maioria, né, o bem-estar intelectual, o bem-estar econômico, isso é útil.
e também é bem-estar. Então, é agradável. Eu gosto do conforto da minha casa, com meu Netflix, é prazeroso, é agradável e é útil para mim, certo? Estar aqui com vocês é útil, além de útil, é agradável. Não pode estar atrelada à religião, porque a religião já não é uma doutrina ética no sentido de uma avaliação do sujeito, né? Aqui são doutrinas já prontas, princípios que as pessoas vão adotando. E a religião não está no utilitarismo, está justamente na bondade em si, certo? Não se conecta aqui à religião, certo? Pode ser sem religião, sem Deus. Bentham e Stuart Mills não me parecem homens religiosos, certo? Então, essa é a diferença, certo? Bom, terminou o nosso horário. Gostaria de agradecer a vocês. Foi muito bom conversar com vocês e a gente se encontra na próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no WhatsApp, certo? Entra lá que a gente conversa melhor, ok? Tenham um bom dia e se cuidem. Lavem as mãos sempre, tá?